O Brasil venceu a Inglaterra na estreia de Dorival Júnior 1-0, gol de Endrick jogando em Wembley. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada para alguns detalhes táticos dessa arrancada de um novo trabalho na seleção brasileira. Bom, a gente já está aí com o campinho e as formações iniciais tanto do Brasil quanto da Inglaterra para esse jogo. Do lado da seleção brasileira, alguns destaques dentro dessa formação e já desenvolvendo um pouco sobre o que mostrou o Brasil. Uma linha defensiva muito segura com a escalação do Wendel e do Danilo nas laterais, Dois laterais que trabalham mais sem a bola, que fecham muito bem essa linha de quatro, Mantém aqui um bom alinhamento defensivo. Acho que essa foi uma boa notícia da seleção brasileira, embora a Inglaterra tenha tido um volume muito grande ao longo do primeiro tempo. O trio de meio-campistas da Premier League, Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá. E é até curioso, que no segundo tempo entraram o Andreas e o Douglas Luiz. Em nenhum momento o Dorival se desfez desse trio de meio-campistas de Premier League, jogando contra um time praticamente de Premier League, já que 10 dos 11 titulares da seleção inglesa jogam na Liga Nacional da Inglaterra. Um meio-campo com pegada na marcação, qualidade de passe e bons lançamentos para ligar um trio de ataque veloz, com o Vinícius e o Rafinha abertos, e o Rodrigo nessa função de homem mais centralizado, sendo quase que um falso 9 nessa formação inicial da seleção brasileira. Essa foi a espinha do time, e a gente vai mostrar um pouco como o Brasil se desenvolveu. Do outro lado da Inglaterra, com alguns desfalques, não tinha Bukayo Saka, não tinha Harry Kane. Na lateral esquerda ainda há uma questão com o Chilwell, que tem jogado muito pouco nessa temporada e fez um jogo bastante ruim. A Inglaterra perdeu o Kyle Walker muito cedo dentro do jogo. Enfim, foi uma Inglaterra que também enfrentou alguns problemas, mas teve, de uma forma geral, dentro do jogo mais volume, A Inglaterra teve mais volume ofensivo dentro do confronto, com o Anthony Gordon e o Foden bem abertos, jogadores para as jogadas individuais, por um contra um. Quando o Walker estava no campo, o Foden até centralizava um pouco mais. Esse panorama mudou bastante, quando o Kyle Walker acabou saindo do jogo muito cedo ainda para a entrada do Konsa, o zagueiro do Aston Villa, que quebrou um galho de lateral direito. Quando ele entrou, foi que o Chilwell começou a apoiar mais dentro do jogo, começou a subir mais, e aí apareceu com finalizações, com jogadas, enfim, foi um jogador até mais participativo, não foi efetivo, mas foi participativo dentro do jogo. E a Inglaterra tentou, com esse volume, criar oportunidades, mas esbarrou ali, muitas vezes numa questão de não conseguir concluir, de não conseguir finalizar. Em outras, esbarrou em derrotas em duelos individuais no meio campo com esses três jogadores, João Gomes, Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá, sempre tentando pressionar muito o jogador que tinha a bola. Então, na maioria das vezes, o Bellingham caía no setor que tinha o Bruno Guimarães, embora o Bellingham se movimente muito pelo campo, E é muito interessante perceber como ele vai para a direita, vai para a esquerda. Não é um jogador que guarda a posição e é muito difícil marcar um jogador desse. O Paquetá teve bons duelos individuais com o Declan Rice, acumulou muitas vitórias em duelos pela bola, Assim como o João Gomes, Repito, o trio de meio campo da seleção brasileira muito sólido nesse jogo. E aí havia uma ideia, desse jogo em mais transição ao longo da partida. A Inglaterra com mais volume, com mais paciência com a bola, e o Brasil sendo mais direto, com o Vinícius encostando no Rodrigo, o Rodrigo nessa função de 9, para flutuar, um 10 praticamente, não necessariamente com uma dupla de ataque, não era isso, o Rafinha e o Vinícius, mas muitas vezes o Rodrigo nessa faixa mais central, e outras vezes ele até lado a lado com o Vinícius, e aí o Rafinha mais aberto. Rafinha mais aberto para explorar exatamente esse corredor que o Chilwell deixava. O Chilwell subindo bastante, o Rafinha para explorar esse corredor em velocidade, e tanto ele quanto o Vinícius, fazendo essas diagonais aqui para cima do Stones, do Maguire, o Rodrigo a mesma coisa. O Brasil teve algumas boas chances no primeiro tempo dessa forma, jogando em velocidade, em transição para tentar essas finalizações. Tanto que o Vinícius nem era um cara que voltava, contribuía tanto sem a bola, ele ficava mais solto, O Rafinha muitas vezes contribuía mais, e aí o João Gomes às vezes fazia uma compensação por aqui, mas o Rafinha trabalhava mais para que o Vinícius ficasse mais solto e mais perto do Rodrigo, justamente para essas diagonais muito perigosas. O Vinícius é um jogador muito veloz, e tem melhorado cada vez mais a sua finalização. Ainda sobre essa questão do trabalho sem a bola, vale destacar mais uma vez, defensivamente, como principalmente Danilo e o Wendel foram muito sólidos nos duelos contra Foden e o Anthony Gordon. E Beraldo e Fabrício Bruno também fizeram uma partida segura dentro do possível contra o Ollie Watkins. O Bento foi bem no gol. A Inglaterra teve oportunidades, teve volume, a gente não pode perder de vista que é um trabalho de uma semana contra um trabalho de quase 10 anos, que tem ainda, como eu disse no início do vídeo, jogadores que atuam ali na mesma liga, que se conhecem muito bem, é muito diferente dessa reunião entre brasileiros.
Quando a gente começa a olhar para as mudanças, né, que foram processadas pelo Dorival dentro da partida, a gente encontra bastante coerência dentro das ideias. Então, no segundo tempo, por exemplo, quando o Dorival começa a mexer na equipe, vem o Andréas Pereira para a vaga do Lucas Paquetá, vai acabar até com assistência para ser esse cara da ligação, um terceiro homem de meio campo, muitas vezes um pouco mais centralizado. Um pouco mais adiante, ou no mesmo momento, melhor dizendo, vem o Endrick na vaga do Rodrigo. E aí muita gente ficou talvez sem entender porque o Endrick ali, não no Rafinha. O Rafinha tecnicamente não fez um grande jogo, embora tivesse uma função importante que era dessa puxada em velocidade. O Endrick não é esse jogador da velocidade pelo lado. Ele é um cara que se sente mais confortável mais perto da área, não exatamente como uma referência. E aí nessa tônica dele ser quase que uma dupla do Vinícius, né? Ele se deu muito bem, conseguiu marcar o gol da vitória, né? Teve estrela ali para marcar o gol da vitória. Um pouco mais adiante veio o Douglas Luiz na vaga do Bruno Guimarães. Em nenhum momento, repito, o Sávio também acabou entrando, Savinho, né, na vaga do Rafinha. A mesma ideia, o cara da puxada em velocidade nesse corredor. Em nenhum momento o Dorival se desfez desse trio de jogadores da Premier League. Isso foi importante em um jogo que era muito físico, de muitos duelos no setor de meio campo. Coisa que o Gareth Southgate também tentou manter na sua Inglaterra conforme ele foi mexendo. Então, em um primeiro momento, veio o Dunk para a vaga do Maguire, um zagueiro bastante físico. Depois veio o Joe Gomes para a vaga do Chilwell, porque o Chilwell vinha oferecendo muitos espaços. E o Joe Gomes entrou ali dentro dessa ideia. O Bowen na vaga do Bellingham, que se mexeu muito, cansou um pouco em algum momento do jogo, para abrir pelo lado e trazer o Foden para uma faixa mais central, para tentar adicionar mais criatividade ao jogo da seleção inglesa. Mais à frente veio o Maino, um bom jogador do Manchester United, para fazer a dupla com o Rice. O Rashford acabou entrando também na vaga do Anthony Gordon mais adiante. Também tentou, né, o Southgate usar o seu banco de reservas para reagir dentro do jogo. O segundo tempo caiu bastante de rendimento, o Brasil conseguiu controlar melhor, na minha avaliação pelo menos, no trabalho sem a bola, né? O Brasil conseguiu ter mais controle do jogo na marcação, sem sofrer tanto, sem a Inglaterra ter tanto volume assim ofensivo. E aí, nessa tônica da velocidade, da transição, da puxada de contra-ataque, o Brasil conseguiu marcar o gol num passe do Andreas, o Vinícius finaliza no rebote, o Endrick estava esperto ali para balançar a rede. Foi uma boa atuação da seleção brasileira, é um início de trabalho, não dá para a gente cravar absolutamente nada, é um trabalho que está começando com o Dorival Júnior no comando, mas já tem sinais positivos. Acho que esse é o ponto mais interessante. A seleção brasileira apresenta bons sinais para um início de trabalho. Não dá para a gente dizer que vai ser campeão do mundo porque ganhou da Inglaterra, mas tem essa ideia de um meio campo mais forte, essa ideia de explorar a velocidade dos jogadores. O Brasil tem muitos pontas, Rodrigo, Vinícius, Martinelli, Rafinha, o Endrick é um jogador de muita explosão também, Vitor Roque, que não foi selecionado nessa convocação. Então, dentro do que era possível com um trabalho muito reduzido, o Brasil teve um jogo de alguma solidez da sua linha defensiva, de um meio campo de muita pegada e de um ataque de muita velocidade. Não sei se essa vai ser a cara do Dorival Júnior, mas como um técnico que se adapta muito bem aos cenários, ele largou muito bem à frente da seleção.